Oi, bom dia, igreja, bom dia às pessoas que estão aqui conosco, né? As pessoas que estão nos vendo pela internet. Hoje pela manhã o Ramalho mandou para mim o tema, que seria esse período, né, de oração. Até brinquei, falei, oba, então eu tenho 2 horas, que é o tempo que eu tenho de sessão normalmente, né? Mas é um tema extremamente interessante, fala a respeito, né, de mudança de comportamento. E a mudança real de comportamento, primeiro, ela precisa vir a partir da mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. E aí, depois que eu mudo a forma de pensar, eu mudo os meus sentimentos, eu mudo totalmente os meus resultados, né? Então, como eu mudo um comportamento? Exatamente começando através desse ponto principal, ter os pensamentos, que tipo de pensamento eu tenho trazido à minha existência, que tipo de pensamento eu tenho focado normalmente, né? E eu quero começar lendo o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei de coração e pulei aqui. Quando vocês clamarem a mim e orarem a mim, eu os ouvirei. Quando me procurarem, me encontrarão, contanto que me procurem de todo o coração, e deixarei que me encontrem. É interessante a gente olhar que durante toda a Bíblia, em nenhum momento, ele fala sobre reclamar, mas na Bíblia ele sempre fala sobre clamar, né? E a reclamação, ela traz maldição para a sua vida. Todas as vezes que eu paro de fazer aquilo que eu estou fazendo para reclamar, eu estou fazendo com que aquilo que é negativo volte a existir. Em todo o período na Bíblia, em todos os momentos na Bíblia, eu leio que foi pedido, né, que as pessoas clamassem ao Senhor de todo o coração. E quando, né, Jeremias fala aqui, ele diz exatamente que que clame em oração para que as coisas realmente aconteçam e as coisas realmente venham à existência. Quem quiser se assentar, fica à vontade, tá? Pode assentar. Então, quando eu digo, né, mudança de comportamento, como isso acontece? Primeiro, o que ocupa os meus pensamentos? Quais são os pensamentos nesse momento que a gente tem vivido de tanta batalha, de tanta luta, de tanta dificuldade, né? Quais são os pensamentos que têm vindo na minha mente durante todo o período? São pensamentos de amor? São pensamentos que trazem realmente coisas boas? Ou são reclamações? São pensamentos de gratidão porque eu tenho vivido, eu ainda tenho uma empresa, mesmo que esteja com as portas fechadas, mas eu ainda tenho essa empresa, eu tenho uma família que ainda está junto comigo, ou eu tenho reclamado porque alguém faleceu por conta dessa doença. Mas mesmo quando alguém querido falece, eu tenho que lembrar e celebrar a vida que essa pessoa teve junto comigo. Não adianta eu reclamar porque Deus levou a pessoa, porque Ele nunca mais eu vou vê-la, mas é lembrar o quanto eu aproveitei a vida dessa pessoa junto comigo. E eu desafio todo mundo que está aqui, as pessoas que estão também nos vendo nas redes sociais, é um desafio ficar uma semana sem reclamar sobre nada. E todas as vezes que vier um pensamento de reclamação, em vez de você reclamar, você dá gratidão. E você, mesmo não sabendo por quê, vou falar o que de gratidão? Simplesmente fala, gratidão, Deus, obrigado, eu sou grato. Por quê? Não interessa. Simplesmente isso. Porque os pensamentos, todos os pensamentos, eles geram sentimentos. Todos os sentimentos, eles alteram a sua química do corpo e eles geram emoções positivas ou negativas. Se eu tenho pensamentos positivos, eu transformo esses pensamentos positivos em emoções positivas e ações positivas. Se eu tenho pensamentos negativos de morte, destruição, de mágoa, ressentimento, todos esses tipos de pensamentos, eu trago sentimentos negativos, emoções negativas e acabo tendo comportamentos negativos. Lógico, as minhas ações são negativas. Quando, André, você não sabe a situação que eu vivo. Ok, eu não sei exatamente em que momento você está vivendo, mas eu sei que é possível mudar os sentimentos que você vive nesse momento, começando a
pensar de forma diferente, né? Quando eu penso de forma diferente, eu faço com que meu organismo comece a mudar realmente a química do meu corpo e todos os meus resultados começam a ser diferentes, né? Enquanto a gente estava no momento de louvor, veio, né, o 1 João, quer dizer, João, capítulo 1, e ele começa: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Então, antes de qualquer coisa, a palavra, ela veio primeiro. Então, os pensamentos geram palavras. Se eu penso coisas boas, eu falo coisas boas e trago coisas boas à existência. Eu quero mudar meu comportamento de sentimentos ruins, de dor, de tristeza. Então eu preciso mudar a forma com que eu penso com relação às coisas. André, ainda não faz sentido isso que você está falando. Tudo bem, vamos ler, né, o que Paulo nos fala em Filipenses 4, né? Em Filipenses 4, versículo 4: alegre-se em união ao Senhor, sempre. Direi novamente, alegre-se. Que todos vejam quão amáveis e gentis vocês são. O Senhor está perto. Não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, de novo, né? Dê graças a Deus. Sabe, fale para Deus aquilo que realmente você quer para a sua vida e não como reclamação. Ah, eu queria, droga, se eu tivesse melhor. Porque isso aconteceu comigo. Não. Deus, graças a Deus pela situação que eu tenho vivido. Graças a Deus por tudo que eu tenho aprendido nesse momento. Graças a Deus pela situação que tem acontecido, o quanto eu tenho crescido. Quantas empresas têm crescido nesse momento. Quantas pessoas têm se desenvolvido nesse momento. As pessoas que estão dando graças pelo conhecimento e pelo crescimento, elas estão evoluindo. As pessoas que estão reclamando, elas estão morrendo. Eu não conheço ninguém, em nenhum momento, que morreu porque era grato e que tinha certeza de que essa doença não ia infectar e não ia acontecer. As pessoas que sempre que morreram, todas tinham medo e todas reclamavam dessa situação. Então, assim, é um ponto a se pensar. André, você está falando que essa doença não é contagiosa? Eu sei que é. Mas seja grato e tenha convicção nos pensamentos de que isso realmente é algo impactante ou não. Continuando a ler aqui, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e mente em união com Messias e Yahvé, ou Senhor. Por fim, irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou algo digno de louvor. Continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou o que ouviram e me viram fazer. Então Deus, que concede a paz, estará com vocês. Então o que Paulo fala aqui? Exatamente isso. O que deve ocupar os seus pensamentos? Ele em nenhum momento fala que ocupe seus pensamentos com desgraça, ocupe seus pensamentos com maldição, ocupe seus pensamentos com coisas ruins. Não, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. E quando eu faço isso, e quando eu trago à existência todos esses pensamentos para a minha vida, eu começo a me mover de uma forma diferente dentro de um contexto geral. Quando eu penso que eu posso, eu vou fazer e vai acontecer. Se eu penso que aquilo não é possível, então eu já decretei. Então, no princípio veio a palavra. O que eu tenho falado? Eu tenho trazido exortação positiva para a vida de outras pessoas, ou eu tenho falado coisas que realmente não trazem crescimento, que não agregam nada? Então, desde Paulo, eu falo que Paulo é um dos caras mais, que trabalharam mais a parte de inteligência emocional, né? Ele já fala disso desde muitos anos atrás, há 2000 anos atrás já se falava sobre como deve ocupar os pensamentos e como deve agir durante as situações. E como então eu mudo a forma de eu agir, as consequências das coisas? Comece pelos pensamentos. Tenha pensamentos de paz, tenha pensamentos de alegria, tenha pensamentos de regozijo. Comece a pensar que as coisas realmente vão conseguir alcançar. E todos esses pensamentos, eles geram uma onda, né? Para quem entende um pouco de física quântica, sabe que os pensamentos geram uma onda magnética, e essa onda magnética faz com que as coisas comecem realmente a acontecer. André, eu não acredito nisso. A Bíblia diz isso desde o começo.
Deus, quando criou o mundo, Ele simplesmente falou. Ele, sendo Deus, Ele não precisava falar. Ele simplesmente poderia, dar um estalo e tudo que se criasse. Mas Ele falou para provar para todo mundo, nós como a imagem e semelhança de Deus, nós também podemos fazer obras muito maiores que Jesus fez, como está escrito. E em todos os momentos, houveram ações. Quando o cego chega para Jesus e pede o que você quer? Eu quero ser curado. É lógico, mas ele precisou falar aquilo que ele queria. Ele precisou expor aquilo que ele queria para que realmente aquilo acontecesse. Jesus, conhecendo o pensamento de todo mundo, ele simplesmente, quando chegou, ele falou, já está curado, pode ir embora. Mas ele perguntou, o que você deseja fazer? Então, ele falou, eu quero ser curado. Então, a palavra gera transformação. A palavra gera mudança no corpo. A palavra gera mudança nas pessoas que estão ao seu redor. E por isso, tanto a preocupação antes de reclamar sobre qualquer coisa, traga vida. A reclamação gera maldição. A reclamação, todas as vezes que eu reclamo de algo, ou de alguém principalmente, eu estou trazendo uma maldição principalmente para aquela pessoa que trouxe isso à existência. Então, se eu reclamo de alguém, porque o fulano faz isso e o beltrano faz aquilo, eu estou trazendo a morte daquela pessoa e trago a morte para mim mesmo. Porque tudo que eu lanço, ela retorna de certa forma. Isso, se eu estudos, a ciência comprova isso, a física quântica comprova isso, e a própria Bíblia comprova isso também. Então, precisamos mudar o nosso comportamento? Sim, mas primeiro precisamos mudar a forma com que nós vemos o mundo e a forma com que nós temos a percepção do mundo. E os pensamentos, todos os pensamentos geram sentimentos e geram ações. Então, que tipo de pensamento eu tenho tido nesse momento? Eu tenho tido pensamentos de paz, pensamentos de alegria, de construção, pensamento de vida. Se esses são os pensamentos que habitam no meu coração, então nada mais que aquilo que eu falo exatamente vem sobre isso. E isso vai trazer com que as coisas também começam a acontecer. Então, assim, o que eu quero falar nesse momento para os empresários que têm realmente sentido tanto na pele esse momento, as pessoas que têm sentido, as finanças se esvaírem, todas essas pessoas comecem a dar graças a Deus pela vida que você tem, independente da situação. Comece a agradecer a Deus por tudo que você tem até agora e todos os crescimentos que você tem obtido nesse momento também. Não se sinta derrotado, pelo contrário, derrota é para aquele que não tem mais condição alguma de fazer. Qualquer pessoa, atleta, quando ele perde alguma coisa, ele fala que ele aprendeu uma nova forma que ele não pode mais seguir. Thomas Edison falava isso, perguntaram para ele, você tentou 1000 vezes fazer a lâmpada e você não conseguiu, e aí, você vai desistir? Ele falou, não, só aprendi 1000 maneiras de como eu não devo proceder. Então, assim, tenha consciência de que nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós temos os pensamentos de Deus, nós podemos criar todas as coisas com o auxílio da palavra, e como diz, com súplica, com oração, pedindo de forma correta, e Deus vai ouvir o nosso clamor, e Deus vai ouvir a nossa atenção. Mas primeiro, saiba o que você quer. Se eu penso maldição e peço bênção, Deus não vai trazer nenhum nem outro para a sua vida. Agora, quando eu penso bênçãos e clamo a Deus por bênção, eu estou congruente, os meus pensamentos estão congruentes com as minhas ações, que estão congruentes com a minha petição. E é isso que eu peço a todo mundo nesse momento, que tenhamos realmente consciência do Deus vivo, que tenhamos consciência realmente da nossa lugar de onde nós estamos, tenhamos consciências realmente de quem somos diante de Deus, que não venhamos, os empresários tenham consciência de que o Senhor vai prover todas as coisas, que os meus pensamentos estão alinhados realmente com o pensamento de Deus e que isso vai trazer uma mudança, uma transformação naquilo que é meu negócio. Eu declaro nesse momento uma vida abundante para todas as pessoas. Eu declaro nesse momento que nós sejamos conduzidos e que a mão do Senhor esteja sobre todo mundo nesse momento. Que Deus traga milagres nas vidas de todo mundo. Que Deus traga realmente discernimento para saber como conduzir e onde agir de forma certa, de forma correta. E que os meus pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Deus.
e que as minhas ações estejam congruentes com aquilo que o Senhor determinou para a minha vida e determinou que realmente acontecesse comigo. Libero nessa hora as finanças, liberamos realmente a vida em abundância em todos os aspectos, a saúde, a disposição de sermos filhos realmente de Deus, que sejamos sensatos nas minhas ações, nas ações de todas as pessoas e que sejamos conduzidos realmente para aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Amém.